Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Batista Bíblica em Joinville. Esse que é um culto muito especial porque é um culto de Páscoa. Esse domingo à noite é um dia muito especial onde nós temos a certeza e a alegria de comemorar a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus. E para começarmos então este culto, nós teremos uma palavra de oração. Por favor, feche os seus olhos nesse momento, abaixe um pouco a sua cabeça, para que possamos então falar com o nosso Deus. Pai amado, Pai bendito, obrigado, meu Senhor, por esse dia tão especial. Obrigado por termos a alegria de celebrar, meu Deus, a Páscoa, a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus, porque é verdade que Ele morreu, mas 3 dias depois Ele ressuscitou. E por isso, meu Deus, por conta da sua ressurreição, do seu sacrifício na cruz, é que nós hoje temos a alegria de celebrar, ó Pai, a vida eterna e temos a esperança, meu Deus, de confiar e esperar a volta maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebe, meu Pai, como um cheiro suave, meu Deus, este culto, pois o desejo do nosso coração é que o Senhor seja louvado e engrandecido nesta noite. É em nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, nós queremos então convidar você a cantar um hino de número 101 do cantor cristão, que fala sobre a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus. Se você conhece então este hino, se você tem um cantor cristão próximo a você, acompanhe conosco este hino, cante conosco esse hino triunfante da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Cantemos. Amém. Que bênção, que hino maravilhoso. Esse é um dos meus hinos favoritos do cantor cristão. Dando sequência ao nosso culto online, nós queremos então trazer à memória, principalmente dos irmãos membros da Igreja Batista Bíblica em Joinville, sobre o importante compromisso que nós temos com a obra missionária. Nós não estamos realizando os nossos cultos presenciais, visto que as autoridades governamentais então do nosso estado, elas têm pedido para que nós não façamos assim, e como povo de Deus, nós obedecemos a essa solicitação. Porém, a obra missionária não pode parar. E, portanto, nós queremos convidar a você, meu irmão, minha irmã, que é membro aqui da nossa igreja, que você continue
investindo na obra missionária. Não se esqueça dos seus dízimos, não se esqueça das suas ofertas, porque vocês sabem, a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja séria, é uma igreja que investe na obra do Senhor, é uma igreja que investe em vidas e, portanto, nós temos um compromisso com oito trabalhos missionários e nenhum deles pode ficar sem o seu sustento. Portanto, nós exibiremos aqui no vídeo agora a imagem onde você vai poder ver ali os dados bancários da nossa igreja para que você possa fazer a sua contribuição, para que você possa então ofertar o seu dízimo, a sua oferta, abençoando assim aqueles que estão nos campos longínquos, levando a palavra do Senhor adiante. Você conhece a nossa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que tem de fato compromisso e sabe administrar muito bem aquilo que recebe, então por isso nós convidamos você a que se lembre dos missionários, eles também estão passando por essa dificuldade, portanto nós que estamos na retaguarda precisamos assumir ainda mais a nossa responsabilidade e comparecer fielmente para que os servos do Senhor permaneçam recebendo o seu sustento. Então, que Deus o abençoe, muito obrigado pela sua participação e agora nós teremos então a apresentação da cantata de Páscoa. Essa que, claro, será uma imagem de arquivo de uma cantata que já foi apresentada aqui na nossa igreja, uma cantata de Páscoa. Preste atenção na letra dos hinos, porque elas falam poderosamente ao coração daqueles que estão necessitados. Vamos ouvir. Cante ao Senhor poderoso, autor do universo, com todo
justo. E reinará o rei, e será bem-sucedido, e fará juízo e justiça na terra. Alegra-te, filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o vosso rei está vindo, ele é justo e traz a salvação. Naquele tempo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e não andarão mais segundo a dureza do seu coração maligno. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Eu virei para juntar todas as nações e línguas. Elas comparecerão e verão a minha glória. E a glória do Senhor será revelada, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor assim falou. Hosanas e hosanas, cantemos ao Senhor.
Quando Jesus entrou em Jerusalém, no dia em que chamamos de Domingo de Ramos, uma multidão eufórica, por causa dos seus milagres poderosos, o cercava e o saudava. Por causa de seus ensinamentos surpreendentes e especialmente porque ele ressuscitou seu amigo Lázaro dos mortos, todos acreditavam ser ele o verdadeiro enviado de Deus. Eles conheciam tudo sobre ele e sabiam claramente o que as Escrituras diziam sobre o Messias. Antes da vinda de Jesus, João Batista pregou poderosamente no deserto, trazendo toda a nação de Israel ao arrependimento, com a promessa de que o reino dos céus estava próximo. O tempo destinado havia chegado. O caminho do Senhor havia de ser preparado. Seu Messias, o melhor, o verdadeiro rei de Israel, estava a caminho. Mas a euforia e a ignorância foram misturadas com a incerteza. Se ele era o rei, o filho do Altíssimo, o que ele é? O que ele fará? O que ele espera de nós? Jesus certamente cumpriu todas as promessas de um libertador. Ele curou os enfermos, alimentou um exército com 5 pães e 2 peixes, ressuscitou Lázaro e fez tantos outros milagres. Mas desde o início, eles eram um povo dividido. Alguns o receberam de bom grado, outros tiveram dúvidas. Jesus não era apenas o que eles esperavam. Era muito familiar, comum e humilde demais para ser um rei.
Alguns o rejeitavam abertamente, dizendo: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e outros pecadores? Outros diziam: se o Messias vier, ele fará mais milagres do que este homem. Muitos estavam experimentando o que o profeta Isaías havia escrito sobre o Messias: como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. No dia em que Jesus foi apanhado e torturado, os discípulos não queriam ir a Jerusalém. Eles também não esperavam que Jesus fosse se entregar tão fácil sem lutar, principalmente depois de sua entrada triunfal na cidade, onde toda aquela multidão o aclamou como rei, gritando: Hosana! Quando o viram ser traído, julgado injustamente e condenado à morte, tudo em que eles acreditavam passou da crença para a descrença. Eles simplesmente não entendiam. Se ele era um rei, onde estava o esplendor de tal honra? Ou melhor, onde estava a autoridade e a soberania de um rei?
não entenderam que era necessário Jesus absorver o pecado do mundo e em seguida revelar a sua glória. Tudo o que podiam fazer era confiar no que ele disse e segui-lo. Eles não sabiam que, estando com Jesus em suas horas finais de vida, passariam a ser testemunhas para testemunhar ao mundo sobre o maior evento da história da humanidade. Esse evento também mudaria radicalmente suas vidas. Jesus se entregou por eles, se entregou por nós. Tomou sobre si as minhas e as suas iniquidades. Naquele dia, durante a morte de Jesus, os discípulos entenderam o que significa chamá-lo de Senhor e Rei. Grande dor que sofreu, suas mãos de amor, traição que suportou o soberano Rei. Nossa dor carregou, graça a Deus sim para os céus, e aos céus nos levará o soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino é para sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano Rei. Do Senhor, mergulhar, doce voz a chamar, toca os céus, meu coração, o soberano Rei. Ressurgiu, viva está, e hoje eu salvo estou. Viverei só pra cantar ao soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino é para sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano Rei. Insondável é o seu amor, o seu reino é para sempre. Que grandioso e sublime amor do soberano Rei, o soberano Rei. Ressurgiu, Viva está, e hoje eu salvo estou. Viverei só pra cantar Ao soberano Rei, ao soberano meu Salvador. Havia muitas suposições sobre o rei que viria. Muitas profecias previam a vinda do Messias, mas esse mistério seria revelado por Deus no momento certo. Jesus veio a primeira vez
para livrar do pecado o servo sofredor. Mas em sua segunda vinda, ele é o Cristo exaltado, que vem em grande glória e poder para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas como acreditar nisso, se já fazia 3 dias que Jesus estava morto? Não há uma maneira de expressar o que os discípulos sentiam naqueles dias. Mas com certeza, seus piores medos e torturas se tornaram alegria na mais bela manhã de todos os tempos. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E no centro do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos, vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. Havendo ele tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo:
digno és de receber livro e de romper seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Que foi morto
Cante ao Senhor com prazer, vinde, pois adorá-lo. Seres viventes, chegai-vos com som de alegria. Nova canção, demos ao Rei de amor, o seu poder é para sempre. Cante ao Senhor, nosso poderoso Rei, cante ao Senhor, toda a terra em seu cantar, cante ao Senhor, Ele é o tema da canção, dai louvor, cante ao Senhor, nosso poderoso Rei, cante ao Senhor, toda a terra em seu cantar, cante ao Senhor, Ele é o tema da canção, dai louvor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, cante ao Senhor, grandioso. Tudo regerá com poder e glória, todos o verão, vindo sobre as nuvens, reconhecerão que Jesus da terra é o Senhor. Tudo regerá, com poder e glória, todos o verão, vindo sobre as nuvens, reconhecerão que Jesus da terra é o Senhor. Tudo regerá, que Jesus da terra é o Senhor. Tudo regerá, tudo regerá, soberano Muito bem, nós dando sequência então a este culto abençoado, nós queremos agora então ouvir o que Deus ele tem a dizer aos nossos corações através da leitura e da explanação da tua palavra. Então eu convido você que me acompanhe na leitura desta noite, essa noite de Páscoa, no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 19, faremos a leitura dos versículos 17 e 18, onde a palavra de Deus nos diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico chama-se Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Mais uma vez na presença do Senhor, meu Deus, nós estamos e queremos, ó Pai, pedir as bênçãos do Senhor para esse momento tão importante, aonde a tua palavra, meu Deus, será pregada. O desejo do nosso coração é que ela produza, meu Deus, em cada um de nós, frutos dignos de arrependimento. Que ela produza mais fé, que ela produza, meu Deus, mais esperança. E que, acima de tudo, meu Deus, ela traga também para os nossos corações, para as nossas vidas, mais obediência e gratidão, meu Deus, por aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele realizou na cruz por cada um de nós. É em nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Muito bem, nós nesse culto de Páscoa estamos celebrando, como toda Páscoa verdadeira, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus.
Páscoa verdadeira nada tem a ver com ovos. Páscoa verdadeira nada tem a ver com coelhos, principalmente com coelhos que botam ovos de chocolate. Não, nada disso. Páscoa verdadeira, ela fala do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso mesmo, Páscoa sempre significou morte. O mundo, com suas mídias digitais e tantas outras coisas e artimanhas, tem feito o possível para esconder e desviar a atenção da verdadeira Páscoa, do verdadeiro significado da Páscoa, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nunca houve nenhum outro motivo ou nenhum outro significado, melhor dizendo, para a Páscoa. Sempre foi a morte. Até mesmo no Antigo Testamento, quando nós tínhamos ali um cordeirinho que era sacrificado pelos sacerdotes, aquele cordeirinho prefigurava a pessoa do Senhor e Salvador Jesus, mostrando então que por conta da morte do cordeirinho, o povo de Israel recebeu libertação da escravidão do Egito. E hoje, a Páscoa, ela é a morte e sepultamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde Ele, através do seu sacrifício, trouxe então libertação do poder e das garras do pecado para a humanidade. E durante as 6 horas em que Jesus Cristo sofreu, pendurado na cruz, os evangelhos vão registrar 7 clamores que Ele fez na cruz. E eu gostaria de hoje, nessa noite, falar a respeito de 3 desses clamores. O primeiro deles é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está registrado lá em Lucas, capítulo 23, versículo de número 34. E esse é um dos clamores mais conhecidos da cruz. Jesus, em intenso sofrimento, mas ainda assim em oração ao Pai, pede que Deus perdoe aqueles que de maneira tão cruel bateram nele. Jesus pede a Deus que perdoe aqueles que o açoitaram, perdoe aqueles que zombaram dele, cuspiram nele, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que eles não sabiam o que estavam fazendo, ele não se refere à maneira como eles estavam batendo e maltratando a ele. Mas o Senhor Jesus Cristo se refere ao fato de que eles não faziam a menor ideia de quem ele verdadeiramente era. Eles não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus, o Messias prometido de Israel, porque não importa o que qualquer pessoa no mundo inteiro diga a respeito de Jesus Cristo, a grande verdade, a verdade bíblica é a de que Jesus é Deus. Ele não é como um Deus, mas Jesus é Deus. O mesmo apóstolo João, ao finalizar a sua primeira carta, faz essa afirmação maravilhosa. Lá no versículo de número 20, do capítulo de número 5, o apóstolo João ele vai afirmar, reconhecendo Jesus como o único Filho de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essas são as características que o apóstolo João atribui a Cristo. E verdadeira e sabiamente atribui cada uma dessas coisas a Jesus, porque Jesus não foi um simples homem que passou pelo mundo. A Bíblia afirma com todas as letras que Jesus é a própria manifestação da palavra de Deus, ou seja, é a palavra de Deus em ação. E por isso João ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus não era um simples homem. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é a expressa imagem de Deus. O mesmo apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo 14, vai dizer que ele encarnou e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não era um mero carpinteiro. Jesus não era apenas um homem que podia fazer milagres.
Não, Jesus não era apenas um homem sábio e que dizia palavras bonitas e palavras tocantes. Jesus é o Salvador da humanidade, é o Cordeiro de Deus com o poder de aniquilar os efeitos do pecado sobre nossas vidas e até retirar a condenação eterna que o pecado trouxe sobre cada um de nós. Esse é Jesus. Esse é o Cristo que a palavra de Deus nos apresenta. Esse clamor de Jesus nos mostra que ele entregou voluntariamente a sua vida por amor à humanidade, pois sendo o Filho de Deus não levou isso em consideração. Jesus não levou em consideração o fato de ser Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso na sua carta então aos Filipenses, no capítulo de número 2. A partir ali do versículo 5, vai dizer que o Senhor Jesus ele não teve por usurpação ser Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e assim sendo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, Pai, eles não sabem o que fazem, o Senhor Jesus Cristo está se referindo ao fato de que aqueles religiosos da época, aquelas pessoas que o crucificaram, não faziam a menor ideia de quem ele era. E a mensagem da Páscoa serve para nos trazer à tona essa realidade, de que Jesus, ele é Deus, de que somente Jesus pode trazer salvação para a humanidade. A Páscoa significa isso. A Páscoa ela vai falar que não são ovos de chocolate, não são coelhos, mas sangue foi derramado para que através desse sangue a humanidade pudesse alcançar redenção, para que novamente o homem possa ter íntima e inseparável comunhão com Deus. Isso é Páscoa. Essa é a verdade, a verdadeira mensagem da Páscoa. Mas não somente esse clamor o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, mas ele também disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso está registrado em Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 43. E esse é um outro clamor muito conhecido do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos a história, nós lemos aqui no Evangelho de João, que o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado em meio a dois malfeitores, ou seja, a dois criminosos. E um deles, os evangelhos vão registrar que um deles zombou do Senhor Jesus na cruz e até mesmo tentou se aproveitar, tentando convencê-lo a que ele, Cristo, descesse da cruz e para demonstrar o seu poder, tirassem eles dois dali também. Porém, um outro que também estava ali sendo crucificado, ele reconheceu que Jesus não havia feito nada de errado, Jesus não havia feito nada para merecer estar ali, naquele lugar, com aqueles cravos pregados em suas mãos e em seus pés. Aquele homem percebeu o que outros não conseguiram. Ele percebeu que Jesus era a salvação. E então, aquele homem, aquele bandido, aquele criminoso, ele então clamou ao Senhor Jesus Cristo, dizendo, Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E então Jesus assegura àquele homem respondendo, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse clamor nos mostra que em Jesus há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Em um mundo onde a esperança parece estar minguando, aqueles que têm a Cristo possuem esperança viva, esperança que não morre jamais. O mundo sempre diz, existe um ditado popular inclusive no mundo, que fala que a esperança é a última que morre. Não para o cristão. Para o cristão, a esperança dele já morreu. Mas 3 dias depois, a esperança do cristão ressuscitou, triunfou, venceu a morte. Porque a esperança do cristão é Jesus. Nele há segurança. Não importa que mesmo a morte venha bater à nossa porta,
Com Cristo temos a certeza de que tem um lugar especial preparado para os que nele confiam e nos que nele esperam, se tão somente entregaram a sua vida a Ele como Senhor e Salvador. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Palavras registradas pelo apóstolo João no seu capítulo de número 11, versículo de número 25, quando na situação em que Lázaro estava morto, o Senhor Jesus o trouxe à vida novamente. Porque aqueles que estão em Cristo, a morte é apenas um detalhe. Em Cristo se faz verdadeira aquela frase que diz que a morte é apenas um começo. É verdade, porque com Cristo nós começamos a viver verdadeiramente na presença de Deus, intimidade verdadeira com o Senhor, e a morte passa a ser apenas um detalhe na vida do cristão. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ainda disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejam vós também comigo para sempre. Ter a certeza da salvação no Senhor e Salvador Jesus alimenta o nosso coração, alimenta o nosso coração com esperança, alimenta o nosso coração com fé, alimenta o nosso coração na certeza de que nós não estamos sozinhos. E isso traz também para cada um de nós paz, porque nesse mundo difícil que nós temos vivido hoje em dia, com essa situação toda desse vírus espalhado no mundo, existem muitas pessoas que estão desesperançadas, existem muitas pessoas que estão muito preocupadas, existem pessoas que não estão conseguindo dormir direito, porque não têm certeza, elas não conhecem nada do amanhã. Agora, aqueles que pertencem a Cristo sabem que o amanhã está nas mãos dele, sabem que o amanhã está nas mãos de Deus, e estando nas mãos de Deus nós não temos o que temer, pois o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele cuida de nós. Portanto, não podemos nos esquecer do clamor de Cristo. Esse clamor nos mostra que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele dá e nos traz esperança num mundo de desesperança. E por fim, o último clamor que gostaria de falar nessa noite é aquele que diz: está consumado. João capítulo 19, versículo de número 30. Outro clamor muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos, ou talvez um dos mais importantes, um dos mais maravilhosos. Jesus diz: está consumado. A expressão grega tetelestai era usada em recibos de impostos que eram pagos naquela época. E essa expressão tetelestai, ela significa dívida paga em sua totalidade. Essa é a expressão que ela quer transmitir, que a dívida foi paga em sua totalidade, está completamente pago. Foram as últimas palavras de Jesus na cruz. Significa que a exigência feita por Deus para se quitar completamente a dívida trazida pelo pecado acabava de ser paga em sua totalidade. Absolutamente nada ficou faltando. Esse clamor de Jesus nos mostra que somente por meio da fé em seu sacrifício na cruz é que o homem pode de fato receber de Deus salvação eterna para a condenação que o pecado trouxe. Está consumado é uma expressão maravilhosa, é um clamor maravilhoso que veio da cruz para nos mostrar que agora a morte tem uma solução.
É uma expressão maravilhosa que mostra que agora o pecado não mais tem poder sobre nós, não nos domina mais, ele não pode mais nos condenar, muito pelo contrário, o pecado foi vencido e derrotado na cruz do Calvário, através da morte de Jesus, e por isso então ele diz: Tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Jesus está com este clamor mostrando ao mundo, mostrando a mim, mostrando a você que está me assistindo, que a única maneira de se aplacar a ira de Deus sobre o pecador era o derramamento de sangue inocente no lugar do culpado. Sangue esse que Jesus verteu naquela cruz, no Calvário, no Gólgota. Jesus derramou o seu sangue, porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A dívida exigida por Deus era um sacrifício perfeito, era um sacrifício sem falhas, um sacrifício sem máculas. E o Senhor Jesus era esse sacrifício. O Senhor Jesus era esse cordeiro. Não é à toa que seu primo, João Batista, ele vai dizer ao ver Jesus se aproximar certa vez: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Jesus é a Páscoa, porque Jesus tem o poder de aniquilar o poder do pecado, de aniquilar a condenação que o pecado traz para todos os seres humanos. 3 clamores. E o que nós podemos concluir com tudo isso? Os clamores da cruz têm a intenção de alcançar o coração de todo aquele que ainda não confessou Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. É isso mesmo. Os clamores da cruz querem falar ao seu coração, que porventura está assistindo a essa mensagem, a este culto online, e ainda não entregou a sua vida a Cristo. Os clamores da cruz nos levam diretamente ao centro da Páscoa, ao cerne do que de fato é a Páscoa, ou seja, o momento em que Jesus estava na cruz, entregando a sua vida em favor dos pecadores, para que assim então um homem que está perdido possa novamente se reencontrar com Deus. Ele está chamando por você. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer que você, que ainda não tenha Ele como Senhor e Salvador de sua vida, e ainda não tem um lugar garantido na sua presença na eternidade, ouça seus clamores e vá até Ele. Se ajoelhe diante da cruz. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem e ainda não tem a Cristo, os clamores da cruz querem que você faça uma oração, tão somente isso, uma oração, com toda a fé no seu coração, entregando a sua vida a Cristo. Jesus, Ele quer que você reconheça a sua condição de pecador. Ou seja, Jesus, Ele quer que você reconheça que somente o sacrifício dele na cruz pode de fato valer diante de Deus. Porque Jesus nunca pecou. Agora nós, seres humanos, nós pecamos, nós somos falhos, nós sabemos. Eu conheço as minhas falhas, eu não conheço as suas, mas eu sei que você conhece as suas falhas, assim como eu conheço as minhas. E da mesma maneira como eu também preciso de um Salvador, um certo dia, com 5 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu entendi que eu sou pecador e que Jesus, Ele morreu no meu lugar. E por conta do seu sangue que foi derramado na cruz, eu posso então receber de Deus a salvação eterna. Jesus quer que você faça essa oração. Reconheça a sua condição de pecador. Confesse pela fé que somente o sacrifício de Jesus pode de fato trazer salvação, reconciliação com Deus. E portanto, clame para que Ele seja o Senhor e Salvador de sua vida.
Agora você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo essa mensagem também, você que já entregou a sua vida a Cristo em algum momento na sua história, na sua vida, a palavra dessa noite ela nos convida para que nós vivamos a Páscoa todos os dias. Porque o mínimo que nós podemos fazer em gratidão a esse Deus maravilhoso, que tanto sofreu na cruz por nós, o mínimo que podemos fazer é entregar a nossa vida para Ele de maneira que todos os dias nós estejamos diante da cruz, reconhecendo Jesus como Salvador e vivendo da maneira como Ele nos ensinou, vivendo da maneira como Ele pediu. E é por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, versículo de número 6, ele vai dizer: aquele que diz estar nele, deve andar como Ele andou. Ou seja, aqueles que dizem ser já salvos por Jesus, devem andar como Jesus andou, como Jesus nos ensinou, como Jesus espera de cada um de nós. Páscoa não é para ser comemorada somente uma vez no ano. A Páscoa deve ser comemorada todos os dias, em nossos corações. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele é tudo o que nós necessitamos para ter uma vida verdadeira. Portanto, que Deus abençoe você. Que Deus, ele ilumine a sua vida. Você, meu irmão, que não tem vivido a Páscoa todos os dias, eu oro para que Deus abençoe e que você, nos próximos dias que se seguem, possa viver essa Páscoa a cada dia. Agora você que está ouvindo essa mensagem e você quer entregar a sua vida a Cristo, faça essa oração, reconheça seus pecados, creia que só Jesus pode salvar e clame a Ele como o Senhor de sua vida. E se assim for, por favor, deixe um comentário aí embaixo nesse vídeo. Nós queremos entrar em contato com você. Deixe um comentário, faça-se então conhecido por cada um de nós, porque nós queremos conversar com você. Assim que for possível, assim que essa pandemia toda passar, nós queremos então apresentar a Jesus como Salvador de uma maneira ainda mais direta para você. E em nome de Jesus nós agradecemos a Deus por essa mensagem e queremos então encerrá-la com uma palavra de oração. Convido que você feche os seus olhos um instante, que você abaixe a sua cabeça. Obrigado, meu Deus, pela Páscoa. Ou seja, obrigado, Senhor meu Deus, por Jesus Cristo, por ter enviado o teu Filho, meu Deus, ao mundo. E Ele, meu Pai, que tão amorosamente foi obediente até a morte e morte de cruz, entregou voluntariamente a sua vida por amor de cada um de nós e, portanto, em Jesus nós temos salvação. Meu Deus, muito obrigado. O desejo do meu coração é que essa noite de Páscoa, ela seja também, meu Deus, uma noite de renascimento na vida de muitas pessoas que estejam assistindo essa mensagem e que ela seja também, meu Deus, um divisor de águas na vida daqueles que já têm a Jesus, mas que têm vivido, meu Pai, a vida de maneira distante do Senhor. Que a Páscoa possa reaproximá-los, meu Deus, de Cristo, para que dessa maneira vivam, ó Pai, uma vida que vai alegrar o coração do Senhor. É em nome de Jesus, meu Deus, que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Muito obrigado a você que nos assistiu, nos acompanhou em mais um culto online. O desejo do nosso coração é que você tenha sido ricamente abençoado. E em nome de Jesus, que a sua semana seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus o abençoe e até o próximo culto, se Deus assim permitir.